Olá, galera. Eu sou Era da Era Palestras e Cursos. Ó, sou eu. Lembre-se de mão dupla. Eu te ajudo, você me ajuda. Como assim, Era? Deixa os vídeos que você precisa para aprender e você se inscreve no meu canal. Assiste os vídeos, aprende, deixa lá nos comentários, solicitação por e-mail. Tá bom? Ok? Vamos lá? Olha só. Mais um exercício, mais um vídeo sobre números complexos. Então, aqui foi dado o número complexo, que é raiz de 3, raiz quadrada de 3, menos i. E aqui está pedindo para a gente encontrar o argumento. O argumento é o ângulo, tá vendo? É o ângulo em graus ou em radiano. Aí eu trouxe esse monte de coisa aqui. Era para que isso? Olha. Nós não estamos aqui, né, discutindo, fazendo uma prova, né, para eu ter que andar tão rápido e só comentar. Então eu trouxe, olha, porque o objetivo do vídeo é para você aprender. Aqui não é uma prova, tá bom? É para você aprender. Só que eu trago em forma de exercício, tá? Então é o seguinte, ó, eu trouxe aqui o ciclo trigonométrico, lembrar, né, o eixo x, o eixo y, aqui está atrelado ao cosseno e o eixo y atrelado à medida, né, do arco no eixo y é do seno. Eu trouxe aqui o plano, né, do complexo, tá certo? E a ideia é essa mesma, ó, de um vetor. Isso aqui é o arco, e se nós repararmos, essa medida é a medida do eixo y, que é a imagem de um ponto, e aqui é a medida do eixo x, que é o domínio. Então, parte real, parte imaginária. Lembra? A e B. Tá ok? Então, eixo parte real corresponde lá, né? Está atrelado ao cosseno e a imagem atrelada ao seno. Trouxe aqui essa formulazinha meio apagadinha, mas dá para ver muito bem que é o ρ. Isso aqui é um ρ. É, o nome dado aqui é modo. Poderia ser de outra maneira? Poderia ser lá entre, né, módulo Z, que é A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas quem é esse A ao quadrado e B ao quadrado era? É o A e o B que faz aqui o número complexo. Ó, aqui é o nosso A e aqui é o nosso B. O valorzinho aqui é o nosso B. É isso. Então, o argumento, eu preciso deste ρ, que é o módulo, e preciso trabalhar com seno, ou seja, nós queremos saber quem é o ângulo, tá certo? A gente vai ver o que é isso. Eu também trouxe aquela tabelinha famosa, né, para a gente lembrar. Tá bom? Aqui estão os arcos e aqui estão seno e cosseno. Ó, foi colocado dessa maneira interessante, porque lembra dos complementares? Ah, olha lá, eu tenho, né, o seno de 30 é meio, é o mesmo do que o cosseno de 30. Né, o cosseno de 30 é o mesmo que o seno de 60. E aqui no 45 são iguais. Vamos lembrar aqui também, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá ok? Tá certo? Então vamos lá. Tá pedindo para a gente determinar aqui o argumento. O argumento é o ângulo, esse ângulo aqui. Tá? É esse ângulo, que pode estar em qualquer quadrante, tá? Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Para determinar esse argumento, esse ângulo, eu preciso desse carinha aqui, que esse carinha aqui é o nosso módulo do número complexo. Você pode encontrar também assim, ó, dessa maneira, é a mesma coisa, tá bom? Aí foi dado o ρ aqui, que é o quê? A raiz quadrada dos afixos. Quem é o afixo aqui? O A é raiz de 3. Então, é raiz de 3, é raiz de 3 elevado ao quadrado. Mais, quem é o B? É o menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado. Tá bom? Então, o módulo vai ser o quê? Olha só, olha só. Raiz de quadrado de 3 ao quadrado, vai simplificar aqui, fica 3, certo? E menos 1 ao quadrado é 1. Isso aqui nunca vai dar negativo, não pode dar negativo, porque isso aqui é módulo. Não tem como tirar a raiz quadrada aqui de alguém se for negativo. Então, portanto, eu já tenho aqui o nosso ρ, o nosso módulo, que aqui vai dar 4, não é isso? Ó, isso aqui vai dar raiz quadrada de 4, e a raiz quadrada de 4 é 2, certo? Ok? Já tenho o nosso ρ, tá bom? Que é o módulo. Agora, a gente vai calcular quem? O argumento. A gente quer saber
quem é o nosso ângulo. Tá aqui o desenho, o gráfico, mas não é isso aqui, tá? Pode ser em qualquer lugar, qualquer quadrante esse arco, tá? Pode ser de 60 graus, 330, 270, sei lá, tá certo? Então a gente quer saber quem é este cara aqui, tá ok? Quem é esse θ? Chamou o ângulo aí de θ, tá? Ok? Então, para isso, a gente vai aplicar essas duas formulazinhas aqui. Então, olha lá, seno de θ é igual, olha lá, como é que se calcula o seno de θ? É o valor de B. O valor de B está o que é, ó, atrelado ao eixo da imagem, que é o eixo do seno. E aqui vale quanto o valor de B? Menos 1. Menos 1. Então, vai ser menos 1 sobre 2. Por enquanto, deixa ali quietinho. Aí, a gente vai para o cosseno, tá? O cosseno de θ, a medida no eixo x, ok? E aí, como é que se calcula? O valor de A sobre o ρ, que é o módulo. O valor de A é esse daqui. É esse carinha aqui, que é sobre 2, porque o módulo aqui é 2. Tá certo? Ok? Agora, como é que eu faço, era para descobrir quem é o nosso θ, o nosso ângulo? Como é que eu faço? Tem calculadora? Tem. Se não tem, não pode? Vamos lembrar disso aqui. Olha só, olha. Seno de θ é meio. A gente quer saber quem é o θ, que o seno dele é meio. Na verdade, a gente faz assim, ó. Vou colocar um balãozinho aqui. Ó. A gente faz essa continha aqui, ó. Seno inverso, tá na calculadora isso aqui, de menos meio. É isso que a gente quer. E cosseno, né? O cosseno inverso de raiz de 3 sobre 2. É isso que a gente faz. Opa, raiz de 3 sobre 2. É isso que nós devemos fazer. Tá certo? É esse raciocínio, esta maneira que a gente deve pensar para dar conta e achar esse ângulo aqui. Tá bom? É uma pergunta que você faz. Olha, eu quero saber o θ, tá ok, né? Esse θ, o seno e o cosseno dele vai dar esses carinhas aqui. Bom, não pode ter dois ângulos, porque se é um arco, é um ângulo, é único. Então é o seguinte, olha só na tabela, olha só no ciclo trigonométrico. Vamos lembrar que o seno e o cosseno aqui. O seno no primeiro quadrante é positivo, o cosseno também. No segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, o seno é negativo, o cosseno também. E no quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. E aí é o seguinte, ó, se você faz uma leitura aqui, eu tenho aqui π sobre 6 é 30 graus, tá bom? E a gente sabe que o seno de 30 é meio e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. E aí nós temos os congros deles, ó. O congro de 30 graus, que é π sobre 6, é 5π sobre 6 no segundo quadrante, é 7π sobre 6 no terceiro quadrante e é 11π sobre 6 no quarto quadrante. E assim vale para os outros. Mas eu não sei como é que é isso, como é que eu vou lembrar disso? Então vamos pelo menos lembrar do sinal, tá certo? Olha, como aqui o seno deu negativo, o seno é negativo aonde? No terceiro e no quarto quadrante. Mas o cosseno deu positivo. Então, se o cosseno deu positivo, isso está onde? No quarto quadrante. E no quarto quadrante, tá certo? Olha lá, seno de 30 é meio e cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, esse arco aqui, ó, essa medida do arco lá de tantos graus, né, que vai ser quanto? 330 graus, está no quarto quadrante. Se você usar a calculadora, você vai colocar lá a inversa entre parênteses do seno de menos meio, vai dar menos 30. Claro que menos 30 graus não tem. Mas se você pensar, você vai pegar o 360 menos o 30. Portanto, daqui os 330 graus. Então, esse ângulo θ aqui é de 330 graus, que em radiano é 11π sobre 6, certo? Que no caso aqui é a nossa letra A.
Então, determinar o argumento de um ângulo, aqui no plano cartesiano complexo, você precisa determinar o ρ, que é o módulo, precisa aplicar esta formulazinha de seno de θ, cosseno de θ, que é calculado dessa maneira. E aí, quando você determina esses valores de seno de θ e cosseno de θ, você vai estudar se aqui os dois dão positivo. Geralmente, assim, vão dar diferentes ou vão dar iguais. Por exemplo, se for 45 graus, esses dois são iguais. Se for de outro grau, não vai dar igual isso aqui, não. Aí você vai ver aonde? Pelo sinal. Agora, vamos estudar um pouquinho mais? Olha só, vamos estudar um pouco mais. Vamos estudar um pouco mais. Supondo que aqui fosse positivo. Olha, seno de 30 é meio. Continua seno de 30, que é meio. Porque o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, não pode ser 60. Não pode ser 45 graus. Então, se aqui fosse positivo, e aqui sendo positivo, os dois estariam no primeiro quadrante. Portanto, seria 30 graus. Então, é assim que você vai... Ah, era, se aqui fosse positivo e aqui negativo. Onde que o seno é positivo e o cosseno é negativo? No segundo quadrante. Continuaria 30 graus, só que aí seria ó, o côngruo de 30 graus, que é esse carinha aqui, 5π sobre 6, tá certo? Por quê? Porque no segundo quadrante o seno é positivo e o cosseno é negativo. Mas nesse caso, esquece. Vai, nesse caso, deu menos meio raiz de 3 sobre 2. Portanto, é um arco da onde? Do quarto quadrante, onde o seno é negativo e o cosseno é positivo. E aí você vai lembrar disso aqui. Tá certo? Ok? Portanto, esses ângulos, e aí você repara os côngruos deles. Tá certo? Tá bom? Então, isso aqui é argumento, isso é cálculo de números complexos para determinar aí o ângulo, o arco formado entre o eixo X e este vetorzinho aqui, tá bom? Ok? Que é isso aqui que vai, olha, é isso aqui que vai circulando no sentido anti-horário, e aí ele vai fazer aqui um determinado arco. E aí a gente está calculando dessa maneira, vai ter mais. Espero que você tenha compreendido, tenha ajudado, tenha reforçado o seu conhecimento.